Aleluia, boa noite. Eu queria ser pastor de igreja grande para usar uma camisa igual aquela, assim. Nem Salomão, em toda a sua glória, usou uma camisa assim. Bonito, é bonitão ele. Pode sentar, querido. Eu me sinto muito honrado de poder servi-los com os 5 pães e 2 peixes que Deus tem dado para nós. E eu trago um abraço da minha esposa, Viviane Martinello, minhas 2 filhas biológicas e das adotivas. Eu sou muito grato por poder estar aqui servindo os príncipes e princesas do Senhor. Me sinto, falando com pastores, me sinto como um leão na cova dos Daniéis. E sei que tem pessoas aqui que oram mais que eu, buscam o Senhor mais, tem muito mais Bíblia, então me sinto desafiado mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e eu possa compartilhar, pelo menos tentar compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco ali em Criciúma, na igreja Abba Pai, na Abba Pai Church. A gente botou o church no final para ficar chique, ficou church. Tem uns irmãos que chegam lá e perguntam: o que é Chuck? Eu falei: não é Chuck, é church. Chuck é Chuck Norris, né? Outras coisas. E estamos muito felizes. Eu estou feliz, eu soube que vocês têm batizado, pessoas têm descido as águas do batismo aqui a cada 45 dias, a cada 2 meses, 50, 70 pessoas têm. Eu fico muito feliz, porque onde há crianças nascendo tem vida, né? E uma igreja saudável, ela cresce. Então a preocupação não é ter uma igreja perfeita, porque não existe, mas uma igreja saudável. Jacó, ele era enganador na sua essência, e ele lutou com Deus. Quando ele lutou com Deus, a Bíblia diz que Deus feriu ele na onde? Na sua coxa. Só que Deus sabia que Jacó ia se tornar Israel, e Israel é príncipe do Senhor. Só que Deus, na sua sabedoria, não ia permitir que Israel andasse perfeito, e permitiu que Israel andasse mancando, para que a glória fosse toda dele. Quando Deus te fere e nos fere, é para que a glória seja toda dele. E eu tenho uma frase que eu gosto muito: desconfie de quem não manca. Desconfie de quem não manca. Todo homem e mulher de Deus manca. Todo homem e mulher de Deus tem limite. Todo homem e mulher de Deus chora. Todo homem e mulher de Deus tem pensamentos que não gostaria de ter. Todo homem e mulher de Deus precisa da graça dele. Quando você vê alguém que é muito crente, desconfia. Uma das características de uma pessoa espiritual é que ela não mostra espiritualidade. A espiritualidade não é exposta, a espiritualidade é vivida. Qual é a base disso? A base está no tripé da espiritualidade, nas 3 maiores disciplinas espirituais da Bíblia, que é Mateus capítulo 6, que fala do jejum, da oração e da esmola. Quando você orar, diz: entra no teu quarto, ou seja, escondido. Quando você jejuar, não expõe, faz quietinho. E quando você der a esmola, o que a mão direita faz, a esquerda bate foto e põe no Instagram. Não, a esquerda não precisa saber. Então a espiritualidade, ela não é exposta, ela é vivida. Toda pessoa que expõe espiritualidade, na verdade, esconde carnalidade.
Observa os espirituais de verdade, eles não expõem isso. E observa os carnais, arrotam espiritualidade. Uma pessoa espiritual ela não precisa dizer que é. Por isso que as disciplinas espirituais são escondidas. A verdadeira característica de uma pessoa espiritual está na capacidade de obedecer o Espírito. Não é difícil orar em línguas domingo à noite, o difícil é guardar a língua segunda de manhã. Qualquer um de nós oramos, eu estou falando com líderes, amém? Posso ficar bem à vontade, né? É muito fácil orarmos em línguas aqui no domingo, o difícil é guardar a língua na segunda, quando alguém traz um assunto que nós temos que proteger e não expor. Pode dar glória a Deus. Eu estou numa igreja pentecostal, aleluia. É manto mistério. Mas que a sua espiritualidade seja, a sua espiritualidade aqui dentro seja confirmada lá fora. Que a minha unção e o meu dom e o meu ministério sejam confirmados pelo meu caráter. A unção é uma espada, o caráter é um escudo. Porque você pode ter um ministério frutífero e um caráter desaprovado, isso lá na frente vai derrubar a sua casa. Paulo orienta o seu filho Timóteo dizendo: filho, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não usado, porque usado não é difícil, até uma mula foi usada por Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: há esperança para você. Mulinha gospel. A Bíblia fala que um demônio, um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. É um demônio evangelista, um demônio obediente, um demônio crente. O demônio obedecia, Deus mandou o demônio atormentar Saul e o demônio obedeceu. Então ser usado não significa nada, ser aprovado significa tudo. Por isso que Deus não procura em você e em mim folhas, e sim frutos. Porque a folha tem tudo a ver com dons e ministérios. Folha, em Apocalipse fala que a árvore que está plantada no centro do jardim, as suas folhas servem de cura para as nações. Então a folha de uma árvore, você faz chá do quê? Da folha, porque a folha serve de cura. Eu estou ministrando e pela graça de Deus o dom de ministrar vai ajudar a curar você. Sim, amém? Quem tem o dom de cura, ora por alguém, essa pessoa é curada. Quem tem o dom de ensinar, ensina e a pessoa aprende. Quem tem o dom de administrar, administra e as coisas caminham organizadas. O dom serve para curar. As folhas falam de cura. Por isso que Adão e Eva, quando eles descobriram que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira e se esconderam. Sabe por quê? Figueira é uma tipologia da igreja. Muitos de nós estamos vendo os nossos pecados e se escondendo atrás de ministério, porque folha é ministério. Só que Jesus chegou numa árvore e procurou o quê? Frutos. Ele não procura folha. Ele não chega na sua vida como um diácono, cadê o meu diácono, cadê o meu pastor? Ele chega na sua vida: cadê o meu filho? Como que o meu filho está se portando? Será que ele é parecido comigo? Será que o meu filho está seguindo o irmão mais velho, Jesus? Será que ele está ficando parecido comigo? Pastor, mas eu fiz aquilo, eu estou fazendo isso. Glória a Deus, tudo isso é folha. Mas o Senhor chega em mim e você procurando frutos. E se você tiver uma estação: pastor, eu não tenho fruto nenhum ultimamente, não tem problema, são estações. Respeita a estação. Pastor, eu estou sem frutos, não tem problema. O segredo não está em estações ou não estações, o segredo está na raiz. Onde está a sua raiz? Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Será como uma árvore plantada, árvore plantada, árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto na estação certa. Ou seja, tem estação que não dá fruto, mas na estação que não dá fruto, não tenta mostrar para os outros no Instagram que tem fruto. Se não tem fruto, não tem fruto. Por isso que Jesus chegou naquela figueira e ele amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque a Bíblia diz
que era uma estação em que as figueiras não davam frutos. Preste atenção nisso. Era uma estação em que as figueiras não davam frutos. Então não tinha fruto, só que ela tinha folha. E Jesus chegou nela achando que tinha fruto, porque quando a figueira tinha fruto, ela também tinha folha. E quando ela não tinha fruto, ela também não tinha folha. Caía tudo. Então uma estação sem fruto também não tem folha. Ele olhou para a figueira e tinha folha. Aquela figueira estava tentando enganar. Esse é o problema. Aí Jesus amaldiçoou. Não faz sentido Jesus amaldiçoar aquela figueira, porque era uma estação de não ter fruto. Como que Jesus, que criou a figueira, vai amaldiçoar a figueira por não ter fruto na estação que ele determinou para não ter fruto? Ele só amaldiçoou ela porque ela tinha folha. Estava escondendo a falta de fruto. Então não tenta esconder a falta de fruto. É a estação de não ter fruto. Continua com as raízes no lugar correto. Continua com as raízes no lugar correto, que os frutos virão na estação correta. Os frutos virão na estação correta. E eu estava conversando com um pastor. Eu acredito demais que a igreja ela é um hospital, ela não é um tribunal. A igreja não é um lugar de julgamento, a igreja é um lugar de cura, é um lugar de restauração. É um lugar de casamentos restaurados, de drogados libertos. É um lugar de prostitutas se tornando mãe de honra e mulher de honra. É um lugar de ex-presidiário se tornando empresário. É um lugar de restauração. A igreja é um lugar onde as pessoas devem ser curadas. Não é um tribunal de justiça. Não somos juízes sobre ninguém. Se analisarmos direitinho, tem uma música que o mundo canta, talvez você já cantou. Eu acho que essa música, Jesus cantaria ela para nós, se fosse hoje, é aquela música assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou provar para você que você não vale nada. Posso provar? Posso ou não? Quem aqui já viu esses jovens passando empinando moto na rua? Quem já viu? Quem torceu para cair, levanta a mão. Não, levanta a mão. Se você, tomara que quebre a cara. Nós estamos no cu dos crentes? É tudo crente aqui? Nossa. Quem aqui já andou na BR assim à noite e o carro veio com farol alto? Você deu um toquezinho para ele baixar, ele não baixou, você enfiou o farol alto na cara dele. Crente? Paz do Senhor, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera. Eu preciso de gente sincera hoje aqui, amém? Desconfie de quem não manca. Eu nunca faço essas coisas. Então bate asa, querubim. Imagine se eu colocasse um pendrive espiritual na sua mente e fizesse um download de tudo que você pensou, viu e imaginou nos últimos 3 meses. Tudo. Quando eu falo tudo, é do hebraico tudo, tupi-guarani tudo que você pensou, viu e imaginou nos últimos 3 meses, copiasse e colocasse no telão agora. Quem sai correndo por aquela porta? Então fala para o teu irmão, seja profeta de Deus, fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Nós fizemos um batismo agora em novembro, 350 pessoas desceram as águas do batismo. Nós vamos ter batismo agora 29 de março, 150 pessoas deram nome para o batismo. No batismo de novembro, uma irmã me ligou e falou assim: pastor, eu quero me batizar, mas eu tenho um problema. Eu falei: eu também tenho. Qual o seu? Era assim: o meu é o seguinte, eu fumo há 20 anos, fumo cigarro, não consigo me libertar e eu acho que eu não tenho condição de me batizar. Eu falei: olha, fumar ou não fumar não é pré-requisito bíblico para batizar ou não. O pré-requisito bíblico é crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e está vivo. Esse é o princípio de Atos, quando Filipe
intercepta o eunuco numa carroça, e o eunuco fala assim: o que me impede de ser batizado? Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim: você tem que fazer o curso de batismo, 7 semanas na igreja com o pastor, saber no mínimo os sacramentos e os mandamentos da igreja, você tem que ser dizimista fiel, você tem que estar casado no civil, no religioso, você tem que ter... Nós vamos dar tanta regra para esse cara. Jesus é o caminho, a gente quer ser o pedágio, a gente atrapalha o processo. Aí essa irmã falou assim: pastor, o que me impede? Eu falei: biblicamente você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e pode te libertar, inclusive. Eu falei: eu creio. Então vai com o cigarro aceso lá no batismo, eu vou te batizar com o cigarro na mão. Ela foi com o cigarro no bolso, ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha, botou no bolso, verdade. Ela foi, entrou chorando. Ela fez questão de ir em mim, onde eu estava na água. Aí eu falei: você crê? Creio. Ela começou a chorar. Mas ele me aceita? Eu falei: não, ele já te aceitou. Ele não te aceita, ele já te aceitou. Foi na cruz que ele te aceitou, não foi agora. Não pensa que é a tua bondade, não pensa, é ele, é porque dele, por ele e para ele, filho, é tudo dele. É ele que gerou essa fé de estar aqui, inclusive, ele é o Senhor. Aí eu batizei ela, saiu da água, dando pentecostal, saiu pentecostal, dando glória a Deus. Passou 3 semanas, ela me liga: pastor, quero dar um testemunho. Em 20 anos, faz 3 semanas que eu não fumo. Não impeça as pessoas de se achegarem a Jesus. Você não sabe o que Ele pode fazer. Nós não temos noção do que Ele pode fazer. Nós esquecemos de onde Ele nos tirou. E eu acredito que Deus precisa de levantar Filipes hoje em dia. Filipe estava vivendo um avivamento. Mago, Simão havia se convertido, um endemoniado da cidade estava crente, seguindo Filipe. E muita coisa, era um avivamento. Nós estamos vivendo, aviva-nos. E Filipe estava vivendo um avivamento. Só que escute, avivamento não é barulho, avivamento é quebrantamento, avivamento é Deus pegando a gente por dentro e transformando a nossa mentalidade, o nosso coração, fazendo a gente viver processos de renúncia, de perda, de fogo. Batismo de fogo não foi ensinado na igreja evangélica pentecostal, que o batismo de fogo é você sair rodando num pé só e ficar cheio do Espírito. Escute, batismo de fogo é prova. Batismo de fogo é Malaquias, que diz que Ele sentará como ourives e colocará eu e você no fogo, e a prata vai ser purificada no fogo. Fogo é prova, fogo é pressão, fogo é tirar impureza, fogo é pessoas que nos traem, fogo é pessoas que nos deixam, fogo é ter Judas, fogo é ir para a cruz, não ter nenhum dos discípulos, apenas João. Fogo é curar 10 leprosos e só um voltar. Isso é fogo. Deus me batiza com fogo. Cuidado com o que você fala, porque o fogo vem para purificar o ouro. E tem soberbas no nosso coração, orgulhos, comparações imaturas. Olhamos para a igreja do bairro tal, achamos que é melhor, e comparamos com a equipe de louvor tal, imaturidades dentro de nós. O Espírito Santo: eu preciso fazer você amadurecer. E Ele começa a botar a gente no fogo para amadurecer, porque o fogo e a pressão nos amadurecem. E tem alguns lugares em Deus que eu e você não vamos alcançar se nós não permitirmos o processo de amadurecimento. Eu tenho uma filha de 5 anos, por herança, ela é dona do meu carro. Por herança, ela é dona do meu carro. Sim ou não? Pela lei, pela herança, ela é dona do meu carro. Só que ela não dirige. Por quê? Ela não tem maturidade ainda. Então o segredo para ela acessar o carro que é dela é a maturidade. O segredo para acessar alguns lugares em Deus é a maturidade. A maturidade é uma chave que te deixa entrar em alguns lugares. Então para de fazer campanha para chegar em algum lugar. Cresce.
cresce. Se humilha, um maduro cai primeiro. Se você olhar um pé de goiaba, você vai ver que as frutas maduras, mais maduras, estão no chão já. Sabe o que eu aprendo aqui? O maduro cai primeiro. Então se você está aí duro e há um conflito com alguém, você não cai, não desce, não pede perdão, você ainda está verde. Por que Malaquias termina dizendo que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Por que é dos pais primeiro? Porque entende-se que o pai é mais maduro que o filho. Então o pai primeiro desce e converte o coração dos filhos para ele. Entende? Por que são 24 anciãos que jogam as coroas no chão em Apocalipse? Por que não é 24 mancebos? Por que é 24 anciãos? Porque ancião é maduro, e todo homem maduro, quando está diante do rei, não fica com coroa na cabeça. Eu estou diante do rei dos reis e eu jogo a minha coroa no chão. O que é o meu título? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou quarta pessoa da Trindade, eu sou querubim, não interessa, diante dele, coroa no chão. Isso é maturidade. A gente fica brigando por posição, é porque não estamos maduros ainda. É um processo. E o processo de maturidade não é um processo fácil. Davi foi ungido com 17 anos. Os teólogos que se briguem por isso, não interessa, mais ou menos isso. E aí ele tomou o trono com perto de 30, preste atenção. 17 anos, 13 anos de processo. Davi foi ungido, ele poderia pegar o trono, mas não, Deus tinha processo na vida dele. Mata leão, mata urso, cuida das ovelhinhas pouquinhas do teu pai. Eu vou te botar como rei de Israel, mas respeita processo na sua vida, Davi. Tem gente que quer ir para a missão para a África, mas nem honra os pais em casa. Amadurece primeiro, respeita o processo. Quando Deus quer levar a gente de um lugar, Ele começa a trabalhar, eu e você, processos de renúncia. Preste atenção. Abraão, sim Senhor, eu tenho um plano na tua vida, cara. O plano é maravilhoso. Legal, Abraão. Legal, Senhor, como é que a gente faz? É o seguinte, sai da tua terra. Sim Senhor. Amém. Não é fácil, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Sair da terra fala de sair de ambientes, fala de sair de ambientes virtuais, fala de deixar lugares onde você pecava. Deixar a terra não é necessariamente geograficamente, entende? Deixar a terra é deixar ambientes. Tá bom, Senhor? E agora, sai da tua parentela também, porque a parentela está te influenciando demais, você ainda depende deles. Eu quero te ensinar a depender de mim. Sai da tua parentela. E aí ele dá mais um passo. Sim Senhor. E qual é o processo? Abraão, eu preciso te levar num nível, mas até chegar lá eu estou te esticando, Abraão. Agora eu quero que você deixe o teu sobrinho Ló. Ok, Senhor, e deixa o sobrinho. Senhor, e agora? Agora é o seguinte, você tem um filho aí que é seu filho, mas eu não quero que você fique com ele. Ismael, libera Ismael. Sim Senhor. E agora, Senhor, é a seguinte, Abraão, eu preciso te esticar, é a última esticada. Eu quero Isaac. Senhor, Isaac. E aí Abraão sobe para sacrificar. Quando ele sobe para sacrificar Isaac, você sabe a história. Por que Deus não pede Isaac de cara para Abraão? Porque Abraão aqui não tinha condição de entregar Isaac. Ele não foi treinado, ele não tinha processo ainda de renúncia. Se Deus pede para Abraão aqui, Isaac ele não dá. Mas ele foi treinado, esticado. E quando Deus chega aqui, ele entrega Isaac. Deus fala: Abraão, em todo o tempo eu nunca queria a tua terra, eu nunca queria Ismael, eu nunca quis Ló, eu nunca quis a tua parentela, eu sempre quis você, Abraão. E para ter você eu precisei esticar você. Agora eu sei que eu te tenho, pode ficar com Isaac. Entende? Quando Deus ele está trabalhando na minha, na sua vida, ele trabalha com processos. Só que você não vai para o próximo processo se você não respeitar o que você está vivendo agora.
Mateus 11, 28 a 30, você conhece o texto: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? O processo é vinde, vinde. Só que o vinde é maravilhoso, irmão, porque o vinde é o seguinte: vinde vós que estáis cansados. O processo do vinde é um processo de abandonar cangas. Não sei se aqui você tem juntas de bois aqui, não sei se já viram, sim ou não? No interior aqui tem, né, aquelas juntas de bois que andam com carroças. Aquela junta de boi tem uma madeira sobre os seus lombos, sim ou não? Que junta os dois bois. Aquela palavra ali, no original, a King James já traduz para canga. Então a palavra jugo no original é canga. Então Jesus está dizendo: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Ou seja, você está cangado com a depressão, cangado com medo, cangado com a pressão, você está com uma canga do seu lado pesada. Aí Jesus vem, Isaías diz que a unção quebra o jugo. Ele vem e quebra essa canga e libera você, tira você da droga, tira você do lugar do poço, arranca aí você do charco de lama, firma os nossos pés sobre a rocha. Só que não, o processo não para aí. Ele fala: tomai sobre vós a minha canga. Você estava sem canga, agora você está com Ele. Agora você vai aprender. E Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Agora você começa a aprender com Ele. E essa canga não é pesada. O fardo é leve e o jugo é suave, mas é dele. E agora você está andando com Jesus, e você vai ficando parecido com Ele. E tem que ser com Ele. Por mais que a gente tenha pais espirituais e mentores, e devemos honrá-los sempre como uma bênção para nós, nós temos que ser parecidos com Ele, com Jesus. Os nossos discípulos, eu não quero que nenhum discípulo meu seja parecido comigo, eu quero que todos sejam parecidos com o meu Jesus. Imagine você se um amigo vai viajar para longe e ele fala assim, chama o outro amigo e fala assim: cuide da minha esposa. Preste atenção, cuide da minha esposa, eu vou viajar. E ele sai viajar, 10 meses depois ele volta, 9 meses depois ele volta. Quando ele chega, a mulher está com um bebê de 2 dias no colo. Presta atenção, 9 meses depois ele voltou. A criança tem 2 dias. De quem é o filho? Vamos fazer exame. Não precisa, olha para o bebê. A cara do amigo. Bebê, a cara do amigo. A cara do amigo. O que aconteceu? Uma traição, sim ou não? Sim ou não? Os nossos discípulos estão parecidos com quem? Com nós ou com Ele? Se os discípulos nossos estão parecidos com nós estamos traindo o noivo. Porque quem gera filho é Ele. Os filhos são dele. Nós não podemos permitir. Quando João Batista viu Jesus passando, falou assim: gente, vocês estão comigo? Tinha 2 discípulos com ele. Esquece, Ele é o cara. É com Ele que vocês devem andar. Com quem que as pessoas que nós estamos cuidando está parecida? Comigo ou com Ele? No processo com Deus, nós vamos aprender que quando a responsabilidade aparece, nós temos que assumi-la. Mas quando a glória chega, nós temos que transferi-la. A glória é dele, a responsabilidade é nossa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara levantou e começou a pular. Todo mundo veio nos 2 discípulos e disseram: o que aconteceu aqui? Não olhe para nós, foi Ele. A responsabilidade é nossa, mas a glória é dele. O processo de discipulado vai transformando o nosso coração. Eu ouvi uma vez um exemplo de um pastor, eu gostei. Quando a gente se converte, às vezes a gente, eu não sei vocês, eu não sei como é que ensina aqui, mas eu acredito que a gente ensina que nós somos filhos. Primeira coisa a aprender é que nós somos filhos, não evangélicos, né? Nós somos filhos, amém? Amém? Então nós somos filhos. Aí você se converte, aí você passa 2 anos, você vai lá num curso na igreja bíblico, e você descobre que você é protestante. Por quê? Porque Lutero
Savonarola, John Hus, 500 anos atrás. Uau! Então você não é católico apostólico romano, você é protestante. Aí você encontra outro irmão lá de outra igreja, ele pergunta: cara, você é católico? Não, eu sou protestante. Hã? Chique, né? Você é protestante, mas você é protestante pentecostal ou tradicional? Como assim? Você acredita que lá no culto rolam uns mantos, uns mistérios, umas línguas estranhas, uns radinho a pilha, dá umas coisas? Tem? Não, tem. O culto lá pega fogo, rola umas línguas estranhas. Então você é pentecostal. Então agora você é um protestante pentecostal. Aí você encontra outro irmão e pergunta: não, eu sou protestante pentecostal. Mas você é calvinista ou arminiano? Aí você fala assim: não sei, quem são eles? Não, vou te explicar. Armínio, Calvino, a tulipa, os 5 pilares. Nunca ouvi falar. Senta aqui, cara. Aí você descobre que Calvino, Armínio, tá. Aí você se identifica com Calvino. Aí você diz: agora eu sou um protestante pentecostal calvinista. Nem combina muito calvinista com pentecostal, mas vamos lá. Protestante pentecostal calvinista. Aí você encontra outro calvinista meio rachado assim. Tá, você é supralapsariano ou infralapsariano? Não sei mais. Eu sou protestante pentecostal calvinista. Cara, você acredita que a tulipa, os 5 pilares são exatamente tal. É isso aí. Então você é um calvinista protestante pentecostal calvinista supralapsariano. Aí você encontra um irmão da igreja, que eu não vou dizer o nome, e pergunta para você assim: você é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista? Se eu não sei, eu sou protestante pentecostal calvinista supralapsariano. Mas você acredita que o milênio vai vir antes ou depois do arrebatamento? Cara, eu não sei, eu acho que nem tem milênio, já está acontecendo. Então você é um amilenista. Então você é um protestante pentecostal calvinista supralapsariano amilenista. Aí você encontra outro irmão da igreja pentecostal do Mais do Fogo, que vai dizer: você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu não sei mais nada, eu sou um protestante pentecostal calvinista supralapsariano amilenista. Aí você faz uma faculdade de teologia e dá um diploma para você. Do que? De pastor. Agora você é um pastor protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, amilenista, pré-tribulacionista. Daí a igreja cresceu, um monte de pastor. Aí alguém te unge apóstolo. Agora você é um apóstolo protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, pré-tribulacionista, amilenista e eu perdi o resto, finalzinho. E aí você fica tão grandão, que você não se abaixa mais para ouvir uma criança. Você não para ensinar aquele que se batizou no último batismo. Você não tem mais tempo para sentar com a viúva. Você não tem mais tempo para ensinar e sentar e aprender, porque agora você sabe muito. E aí a gente se perde no meio do processo religioso, se perde do processo eterno, aonde Deus quer que eu e você sejamos parecidos com Ele, manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Não dá tempo para falar daqueles utensílios que a casa daquela mulher que prepara para Eliseu, ela fala: vou preparar um quarto para o profeta Eliseu, e ela prepara um quarto com 4 utensílios. Eu não vou me tecer a eles, mas tem 4 coisas: uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candelabro, uma candeia. Preste atenção. A cama fala de descanso, a mesa fala de relacionamento. Todo homem de Deus precisa de descanso, todo homem de Deus precisa de relacionamentos. A candeia é o fogo aceso, a paixão pelo Senhor, o primeiro amor aceso. E a cadeira é um lugar para sentar e aprender. Todo homem de Deus tem uma cadeira na mão. Tem alguém ensinando, senta e aprende. Muitos de nós nos perdemos aqui, só porque descobrimos quem foi Calvino, achamos que sabemos a roda agora. Eu vejo um monte de menino na fé, moleque, descobriu Calvino, achou que descobriu a roda. Não sabe nada, não tem um coração parecido com o de Jesus. A soberba vem, de novo, o caminho do conhecimento do bem e do mal, tirando o homem do jardim do relacionamento. De novo, a estratégia é a mesma, o homem é o mesmo, e Satanás não tem criatividade. É a mesma coisa. E nós caímos. Aí esquecemos de Jesus, que está indo para Jerusalém.
para tudo para falar com uma mulher de má fama, uma mulher que tinha 6 maridos, nenhum era dela. A mulher estava confusa. O marido não era dela, irmãos. Eu acredito que ela era amante do cara. Aquela mulher não era nem para estar na igreja, muito menos Jesus parar por ela. Jesus, o verbo encarnado, para tudo por uma mulher. Cara, que homem é esse? Não, agora eu sou conferencista, agora eu sou pastor, eu sou pregador, eu tenho uma célula. Fala com a minha secretária. Irmãos, eu não tenho problema de ter uma secretária quando a sua cabeça tem 1 milhão de gente para cuidar e você não consegue mais se organizar. Mas o que não cabe para mim e para você no processo de discipulado com Deus é não sermos parecidos com Ele. Oh Jesus, eu quero pregar. E eu queria, oh meu Deus, eu quero falar sobre o processo. Eu estou falando, né? Estou falando já. Eu acredito que a natureza fala muito sobre Deus. Eu escrevi um livro sobre isso, Lições do Meu Jardim. Deus fala muito comigo através da natureza, através da criação, através de uma folha que cai. Para mim são coisas velhas que passam, sempre tem uma folha nova chegando, processos de queda, de perda e de ganho, raízes que se aprofundam no dia de seca, a raiz desce. São processos de uma árvore, né? Eu gosto do processo da natureza. Uma semente, raízes, troncos, galhos, folhas, frutos, semente de novo, raízes, processos. A Bíblia mostra, a Bíblia fala que a criação fala do Criador, né? As coisas reveladas, criadas, falam do Criador. Você vê uma criança, adolescente, um feto, né? Uma criança, adolescente, de novo nasce o neto e um processo de novo. Você vê em Apocalipse a noiva, a mulher, a noiva com os pés sobre a lua, representando processos, lua minguante, crescente, processos da lua. Então a Bíblia fala muito de processo, e um dos processos que eu amo é da árvore, e eu queria rapidamente pontuar isso. Primeiro, semente. A semente é o vinde, é quando você começa a morrer para a sua terra, você começa a deixar coisas. Quando você vem para o Senhor, você vem e deixa a canga velha e começa a morrer para amizades antigas, para práticas antigas. Aquele que mentia agora vai parar de mentir, ele traía a esposa, ele vai parar de trair. Deus começa a transformar. Há uma morte para o mundo e um novo nascimento para o reino, uma morte para as coisas da terra e um nascimento para as coisas do céu, uma morte para as coisas do diabo e uma morte para as coisas, e um nascimento para as coisas de Jesus. Então o processo de semente é um processo de morrer, de vir. E às vezes no começo da fé, quando você nasce no processo da semente, você se sente sozinho. Mas eu quero dar uma palavra para você. Uma semente, quando ela está enterrada, ela não está sozinha, ela está plantada. Estar plantado é maravilhoso, porque tudo que é extremamente valioso é extremamente protegido. Então uma semente, quando ela é escondida, Deus está dizendo, ela tem um valor para mim. Então o processo começa na semente, depois vem raízes. Raízes são coisas que ninguém vê, porém vão sustentar toda a planta. O segredo de uma árvore não está nas folhas, já falei, está na raiz. E o processo da raiz é um processo de intimidade. É da raiz que sustenta toda a árvore. O púlpito não sustenta, ministério não sustenta, cantar não sustenta, curtidas e visualizações não sustentam, são raízes que nos sustentam. Dias secos fazem as nossas raízes crescerem. Dias que somos enganados, dias de dores, dias de traições, dias de perdas, são dias que as nossas raízes têm que crescer. Aqui está seco. Quando você está seco aqui, você não tem outra saída a não ser crescer raiz para baixo. 2 homens plantaram 2 árvores na frente da sua casa. Um jogava a aguinha todo dia,
botou um sombreiro em cima da árvore, e todo dia molhava e cuidava, e o outro, uma vez por semana, jogava uma água, deixava no sol, pegava 35 graus, e as duas árvores foi crescendo. Veio um vendaval, passou na cidade, derrubou todas as árvores, menos aquela que não foi cuidada, como a gente deveria, imaginaria. Essa aqui caiu, e o dono da casa veio: meu Deus, a minha árvorezinha gospel, tão cuidadinha, tão crente, tão bonitinha, tão com tantos likes, todo mundo curte, tem bastante seguidor, nossa. E aí ele olhou para o lado, aquela que o cara não cuidava direito, estava ali de pé, e ele foi lá, bateu na porta do cara e falou: que isso aqui, cara, essa tua árvore não caiu? Aí ele falou: olha, vou dizer uma coisa, enquanto você ficava regando a sua plantinha, as raízes da sua plantinha não desceram, ficou na superfície. Você não permitiu que ela passasse dias de deserto, você não permitiu que ela passasse dias difíceis, você tentou poupar ela de crescer para baixo, ela cresceu só para cima. E se ela não cresceu para baixo, ela não tem raiz, por isso que ela caiu. A minha árvore, eu permiti desertos, por isso que Deus permite deserto na minha e na tua vida, é para crescer para baixo. Irmãos, eu vou dizer, se você é filho, você é corrigido, você não é bastardo. Nós temos que aprender a não dar Tilenol para os nossos filhos espirituais. Tilenol é antitérmico, Tilenol só baixa a febre, mas não cura. Eu falei, usei Tilenol, antitérmico. Não pode citar nomes, senão eu sou processado. Deixa eu fazer uma pergunta: a febre é uma bênção ou uma maldição? A febre é o quê? Mas ela é boa ou ruim? Ela é ruim, porque a febre pode até matar. A febre é ruim, ela não é boa, ela causa calafrios, ela é ruim, mas ela é uma bênção ou não é? Porque a febre denuncia que tem algo errado no corpo. Deixa eu dizer uma coisa que parece heresia, mas não é. A maldição é uma bênção. Deixa eu explicar porque parece heresia mesmo. A Bíblia fala, o profeta reclama dizendo que Deus criou a bênção e a maldição. Deixa eu fazer uma pergunta: você é filho ou você é evangélico? Quem é filho aqui? Quem disciplina filho, é vizinho ou pai? Seu vizinho bota a mão no seu filho? Não, é só você. E você acha que o diabo disciplina você? O diabo não põe a mão em você. Quem disciplina você é Deus. E se é Deus que disciplina você, Ele permite a febre, para que você perceba que tem algo errado, que você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar aquele irmão que feriu você. Enquanto você não perdoar, a febre vai continuar, a maldição vai sair quando você perceber que tem algo para consertar. Então, quando você percebe que algo não vai na sua vida, é Deus dizendo: conserta o que tem que ser consertado. Libertação não é expulsar demônio, apesar de que expulsar demônio faz parte da libertação, mas libertação é tirar sujeira. Se você deixar resto de comida aqui na frente, colocar resto de carne naquele canto ali, e a gente for embora daqui a 5 dias, o que vai ter aqui? Mosca, sim ou não? Barata. Adianta espantar mosca? Adianta espantar mosca? Adianta? O que tem que fazer? Tirar lixo. Libertação é tirar lixo. Meu ministério não está indo, senhor pastor, parece que tem uma maldição. O Senhor te ama tanto, filho, que Ele permitiu essa febre. E não adianta receber a oraçãozinha forte do pastor. Pastor, faz uma oração forte, quebra a maldição. Não tem como quebrar essa maldição, filho, porque é o próprio Pai que permitiu essa correção na sua vida. Você tem que perdoar, você tem que liberar, você tem que amar. Tem pessoas que saíram da igreja que você é pastor, que você congrega, e você excluiu ela da sua vida porque ela foi para outra congregação, talvez a mesma denominação para outra congregação. Isso é imaturidade. Você precisa ser liberador e abençoador. Você tem que largar isso, crescer nisso, porque tem bênçãos para ser derramado na sua vida. Tem bênção para ser derramado na sua vida. Nós precisamos entender que quem morreu pelas pessoas foi Jesus. Nós somos dono de ninguém. Pastor, o senhor permite eu visitar outra igreja? Não tem esse poder, filho, você é livre. Outra coisa, não existe outra igreja, só existe uma. Perguntam para mim assim: pastor,
qual o nome da sua igreja? Eu falei, eu não tenho igreja. Para ter igreja você tem que nascer de uma virgem, morrer crucificado e ressuscitar o terceiro dia. O primeiro item derrubou todo mundo. Eu não estou a fim de morrer por ninguém. Alguém já morreu por todos. Então o processo de maturidade vai nos ensinando a ter raízes. Quantos entendem o que o Senhor está falando? O invisível, aquilo que é escondido. O caráter sustenta a unção não sustenta o caráter. O caráter sustenta a unção não sustenta o caráter. A unção é uma espada, já falei, o caráter é um escudo. Aqui entra uma família saudável, a retaguarda, o caráter, a integridade. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Eu prego no presídio há anos. Olha o nome do cara, Elias, o maluco. Elias é nome de profeta. Oséias. Olha os caras que tu vai na cadeia, pergunta o nome. Tu vai na cadeia, tu pega um violão, tu toca o hino da harpa, eles cantam, todos conhecem, porque estavam na igreja. Só que o pai, ele era diácono, o pai era pastor, o pai era tudo, ele cantava, ele fazia tudo, menos ser pai. Então ele foi usado por Deus e reprovado em casa. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio e negou a fé. Se eu for reprovado como marido, nada adianta eu ser aprovado como pregador. Se eu for reprovado como esposa, de nada adianta eu ser aprovado como diaconisa. Deus, o teu marido não casou com a diaconisa, casou com você. Seus filhos não pediram por um pastor, pediram por um pai. E os presos falam para mim: pastor, eu não quero ir na igreja. Por que, filho? Porque o meu pai traiu a nossa família com a igreja. Ele nunca foi numa apresentação da escola. Ele sempre tinha ensaio do coral. 2002 o meu casamento foi abalado. Eu perdi o meu casamento. Estou abrindo meu coração. 2002 eu e minha esposa nos separamos. Eu e a Vivi, cada um para o seu lado. Botamos casa à venda. Ficava na igreja 7 dias por semana. Minha esposa um dia abriu a agenda dela, a minha, e falou: anota o meu nome. Disse: para quê? Porque eu queria ter um tempo contigo. Eu cresci no ativismo religioso porque o meu pai me ensinou que quanto mais coisa eu fizesse, mais ele me amava. E quando eu me converti, eu fiz isso com Deus. Eu pensei que quanto mais coisa eu fizesse, mais ele me amava. Aí eu descobri que ele não me ama pelo que eu faço, ele me ama pelo que eu sou. E que ele não quer que eu seja um grande pregador antes de ser um bom marido. Ele não quer que eu seja um grande mestre antes de ser um bom pai. E que essas coisas serão consequência da minha aprovação. A cada 10 dias, 15 dias, eu saio com a minha filha para ir no cinema. Eu vou ouvindo rap. Eu não entendo nada. É um vamos vazar e pá, e puf, é nós, quebramos tudo. Não dá para entender nada. Mas ela gosta. Aí eu vou assistir Carros, Relâmpago McQueen, Cachau. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Eu sei tudo da Era do Gelo. Tudo, eu sei todas as falas do Cid. E Deus fala comigo nos filmes, sabia? Eu estou lá no filme, aí o Cid é um chato. Aí eu lembro de algum irmão da igreja. A gente vai... Eu chorei no filme Procurando Nemo. Chorei porque aquele menininho, o peixinho sai e o pai vai atrás, é a 100ª ovelha. Deus fala comigo até nos Vingadores.
mas é outra história. Porque eu entendi que eu não posso ser um aprovado aqui e reprovado lá. Raízes são coisas que sustentam você no dia da seca, no dia da solidão, porque pessoas, eu vou dizer uma coisa, pessoas vão e vêm, vêm e vão. Sua esposa, seus filhos vão ficar com você sempre. Por isso que Deus falou, cuida deles. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não cuida, por isso que a prioridade, o seu primeiro ministério é a sua casa. Qual foi a última vez que você saiu para jantar com a sua esposa? É outro assunto, mas eu quero resumir, preste atenção nisso. Quando Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dá uma ordem para Adão. Adão cultiva e protege o jardim, amém? Amém? Quem deu o jardim para Adão? Deus, e mandou cuidar e cultivar, amém? A palavra cultivo é a mesma raiz original usada em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo escreve, prestai a Deus um culto racional. Então a palavra culto é a mesma de cultivo de Adão. Ou seja, quando Adão pegava a enxada e capinava o jardim, colocava cerca no jardim, cuidava do jardim, cuidava da Eva, ele estava cultuando racionalmente o Deus que deu o jardim para ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus te deu uma esposa, Ele te deu um jardim. Todas as vezes que você cuida dela, é um culto ao Senhor. Então olha que maravilha, é um culto hoje aqui, posso ouvir um amém? Mas se você sair para jantar com ela amanhã, é culto também. E avivamento depois do culto. Hã? Eu sei que eu estou rasgando dinheiro na frente dos pobres, dos solteiros, mas aleluia. Avivamento, irmão, leva a tua esposa para jantar, dá um cartão de crédito na mão dela. Aleluia. Com limite de R$30. Os irmãos agora, da glória a Deus, irmão. Quando a gente voltou, eu e minha esposa, o ativismo religioso era muito forte na minha vida. Eu decidi que eu ia começar a sair para jantar com a minha esposa, e eu ia sentar numa mesa de 2 lugares, porque crente não tem noção. A gente está jantando sozinho com a esposa, chega um crente. Ou crente sem noção. Quando você vê o pastor, vê um irmão jantando, não dá paz do Senhor de longe, a paz do Senhor. Pastor, estou com um negocinho para perguntar. Não é hora de negocinho, não é hora de nada. Pede oração pelo WhatsApp e deixa que ele vê depois. Aí eu sento para 2 lugares. Aí eu estava lá sentado, eu estava restaurando meu casamento, eu estava voltando, eu era ativista, lembrou? Aí toca o celular, eu caí na besteira de atender. Na hora, era um endemoniado. Não a pessoa que ligou, tinha um endemoniado na casa da pessoa. Foi meio endemoniado também que ligou. Pastor, tem um endemoniado aqui. Irmãos, e para quem gosta quem é meio evangelista, um demônio é tudo que ele quer. Porque o evangelista é assim, manifesta um demônio no culto, todo mundo sai, sai dele, não entre em mim, sai dele, não entre em mim. O evangelista não, sai que é meu, sai que é meu. Porque o evangelista, ele é meio Hulk, ele não pode ver um demônio, quer esmagar. Não é? Quem é evangelista aqui? Quem tem o dom de evangelista? Não pode ver um demônio, né? Deixa que é meu, né? E eu era meio evangelista na época. Eu falei, nossa, um demônio. Tudo que eu quero. Só que na hora que eu atendi, eu falei, um demônio? A minha esposa na hora largou os 2 pratos, os 2 garfos, os talheres, e começou a arrumar a bolsa para sair, porque ela me conhecia. Na hora eu vi o semblante dela dizendo assim, te perdi de novo. O Espírito Santo falou comigo, a sua esposa é prioridade, o demônio é urgência. Prioridade é prioridade. Não deixa a urgência
dos outros roubar as suas prioridades. Eu falei, só um pouquinho, eu vou mandar alguém aí. Desliguei, liguei para um diácono de 2 metros de altura para resolver, porque se não sai na oração, sai no tapa. Tem demônio que sai no tapa, porque não é demônio, é carmônio, é carne com demônio, é mais chamar atenção. Uma vez a pastora Esmeralda contou um testemunho. Conhece a pastora Esmeralda de Belo Horizonte? Maravilhosa, a mulher, ela achou uma criança no lixo uma vez, ela cuidou dessa criança, ela tinha um orfanato. Essa menina cresceu, foi para a faculdade, trabalha na NASA. E quando ela se formou na NASA, ela trouxe uma esmeralda de verdade de presente para ela. Pastora Esmeralda, uma heroína na fé, filha dos primeiros missionários entre os índios no Brasil. Pastora Esmeralda contou um testemunho que tinha uma mulher que manifestava no culto, todo culto. Ela manifestava em cima do diácono solteiro que tinha lá bonitão. Tinha um diácono bonitão lá, solteirão. Aí ela ficava lá. Aí quando o diácono passava, ela sempre em cima do diácono. Ela observou que o negócio não era muito demônio. Aí expulsava, não custava sair. Aí um dia manifestou, falou, deixa aí no chão, deixa, tira a mão dela. Aí ela desceu, passou o microfone para outro, pegou, traz para a salinha aqui comigo. Levou lá para a salinha. Aí no chão, aí ela assim, ô fulana, esquenta uma chaleira de água. Por quê? Porque tem demônio que só sai com água fervendo. O que está comigo? Onde é que eu estava? Ela levantou na hora que ouviu a chaleira de água quente, levantou. Já viu o demônio ter medo de água quente? Cuidado, não deixe a urgência dos outros e a alma dos outros te roubar daquilo que é prioridade na sua vida. Sua família é sua prioridade, seu casamento é sua prioridade, seus filhos são sua prioridade. Em nome de Jesus, família curada, igreja curada, família doente, igreja doente. Os males da sociedade são famílias sem estrutura. Os presos, eu vi uma reportagem de um irmão em Cristo que é do BOP do Rio de Janeiro. Ele sobe o morro, ele é do BOP, ele prende miliantes e ele vai filmando, ele vai com um parafal, que é um fuzil curto, ele vai filmando toda a ação com uma GoPro, uma câmera, e ele filma, e quando ele prende o miliante, ele faz uma pergunta para todo miliante que ele prende. Ele fala o seguinte: onde está seu pai? E a resposta de todos é a mesma: não tenho, não sei, está morto ou preso. Você não tem noção do buraco que fica na vida de uma pessoa com a falta de um pai. E o pior, quando o pai se afasta por causa da igreja. Jesus, eu tenho orado todos os dias para Deus restaurar as famílias, para os maridos voltarem para casa, as esposas voltarem para casa, e os filhos vão crescer saudavelmente, e eles não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se nós cuidarmos da família hoje, não precisaremos evangelizar os presídios amanhã. 70% é filho de crente. Se os pais obedecessem as escrituras, ensina a criança no caminho. No caminho, não é o caminho, é andando. Os filhos não fazem o que você diz, fazem o que você faz. Se você fala mal do seu pastor lá na sua casa, os filhos estão vendo, eles vão crescer e não vão querer ficar na igreja. Presta atenção, que você está semeando na vida deles é no caminho. O seu filho está sentado no banco de trás do seu carro, ouvindo o que você fala. Você está discipulando ele. Eu vi um testemunho interessante. Os dois irmãos brigaram, e aí o pai foi lá consertar. Chegou para o menino de 7 anos: vamos consertar, porque dá um abraço na mana. Aí o menino, meio contrariado, abraçou assim: dá um beijo nela. Deu um beijo, porque Jesus falou que nós não temos que perdoar, e deu um sermão. E agora vamos orar para Jesus consertar um negócio aqui. Filho, pode orar. Pai, ora. Tá bom. Jesus, me perdoa. Perdoa porque eu briguei com a mana.
Perdoa o pai porque briga todo dia com a mãe. Amém. Os filhos não fazem o que dizemos, fazem o que fazemos. Raiz, aquilo que ninguém vê. Eu preciso, pastor, tenho mais 10, 5. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5 de cada de um tempo. Troncos e galhos. Depois da semente vem as raízes, depois vem os troncos e galhos. O que é os troncos e galhos? Troncos e galhos são você não percebe numa árvore os galhos retos. Os galhos, eles vão tomando forma. Sabe o que é isso? Isso aqui é Malta. Sabe o que é Malta? Malta é uma ilha que não estava no plano. O nosso crescimento com Deus tem coisas que não estão no nosso plano. Tem perdas, tem traições que a gente não planejou no casamento. Nenhuma mulher e um homem casa querendo trair ou separar. Tem curvas que só na eternidade vamos entender. O crescimento com Deus envolve respeitar a soberania dele, com as curvas que ele tem. Os nossos galhos não crescem como a gente imagina. Tem as podas, que Deus começa a tirar coisas da gente que deixam cicatrizes. Cicatrizes vêm de coisas que Deus corta. Eu estava em eu estava contando para o pastor, eu trabalhei no exército 20 anos. Eu era de carreira, não me aposentei, deixei a farda para ficar integralmente pastoreando o rebanho dele. Fui promovido, fui para o exército que não perde guerra. E um dia eu estava numa palestra, um auditório um pouco menor que esse, e tinha 2 pessoas falando. Tinha um general de 4 estrelas. Para você entender, general de 4 estrelas é o que mais manda. E tinha um soldado recruta. Para você entender, o soldado recruta é o que menos manda. Então estavam os 2 extremos ali. E quem deu a palestra primeiro foi o general. E quando o general falou, houve uma atenção no auditório, um respeito por ele. Depois que o general falou, quem subiu para falar foi o recruta. Só que o recruta, quando subiu, até o general não se mexia na cadeira. O temor foi maior. Só que era um soldado com 95 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento eu falei: Deus, que estranho que está esse auditório. Dá impressão que o soldado tem mais autoridade. Aí Deus falou comigo: filho, é exatamente isso. Mas por que, Senhor? Deus falou comigo assim: filho, o general sabe tudo de guerra, fez faculdade de guerra, pós-graduação sobre guerra, atirou com todas as armas da guerra, sabe todos os tipos de estratégia para uma guerra de combate, mas nunca foi para a guerra. O recruta não entende muito de guerra, mas tem cicatrizes de fuzil no seu corpo. O que te dá autoridade não são diplomas, são cicatrizes. As podas de Deus servem para te dar cicatrizes. E sabe quem tem autoridade para consolar uma mãe que está orando por um filho que está na droga? Uma mãe que tinha o seu filho na droga e orou por 15 anos e Deus salvou esse menino. Ela tem uma cicatriz enorme. O meu casamento foi curado. 4 meses depois a gente foi restaurado.
Deus fez um milagre no nosso casamento. E na igreja que nós pastoreamos, o que mais acontece é restauração de casamento. E eu vou dizer por quê? Porque quando alguém chega para mim e para minha esposa e fala: eu estou me separando, o meu casamento acabou, ela me traiu, ele me traiu, isso aconteceu, nós não falamos muito, nós só puxamos a camisa e mostramos uma marca e dizemos: olha, nós também passamos por isso, e nós estamos aqui para dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, e o seu casamento pode se tornar uma bênção, não só para você, mas para outros. É a cicatriz que te dá autoridade. É a cicatriz que te dá autoridade. Canções que nós cantamos, não sabemos de onde veio. Canções que têm história. Nada contra worship, meu irmão. Nada contra canções do que só quero ver você, lindo, lindo, lindo és. Nada contra esse, eu amo isso. Mas não é por nada não, irmãos. Mas aquelas canções antigas, que foram escritas debaixo de lágrima de dor, livros escritos debaixo de lágrima, aquilo ali cura pessoas como ninguém, porque tem a autoridade de quem foi cicatrizado. Canções, vou pedir um tom aí, lindão, Ré maior. Por tudo o que tens feito, vais fazer, tuas promessas, com todo o meu ser. Você pode cantar: te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Essa canção é linda, não é? Músicos presentes, a melodia não é simples, as notas, 4 notas, simples melodia, letra simples, mas foi escrita por um homem que foi casado com outro homem por 9 anos, viveu dentro do homossexualismo, sozinho, em casa, fez uma oração para Deus: Deus, se você realmente me fez homem, muda a minha vida. E o Espírito Santo, o testemunho, Dennis, o nome dele, Dennis Reagan, eu vi o testemunho pessoal dele, e ele sozinho foi visitado pelo Espírito Santo, foi para a igreja, foi recebido pelos irmãos, foi curado, casou, tem 9 filhos. É porque Deus, quando faz, Ele avacalha mesmo. Deus não sabe brincar. Ele tem 9 filhos e ele canta: te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Depois de liberto, ele senta no teclado e canta: Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Você percebeu que uma canção simples, com uma melodia simples e letra simples te cura? Porque veio de alguém que foi curado. Cartas de Paulo escritas da cadeia: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, tu é retardado, tu está na cadeia. Eu estou preso em grades, mas a minha alma está livre. Eu posso me alegrar independente do que eu estou vivendo. Eu posso ter lágrimas nos olhos, mas a minha alma está radiante, porque eu sei que o meu Redentor vive. Vive.
cicatrizes. Nesse processo nós crescemos e vamos tornando o que Deus quer. Eu conto sempre na igreja lá um testemunho, um pouco engraçado até, mas eu falo desse processo, para a gente respeitar o processo, para a gente ser cristão firme, cristão raiz, não Nutella, cristão crente de verdade. Eu não sei se aqui tem a cultura de pinto de granja, aquelas granjas que tem pintos. Lá no sul tem muito. Ele tem 150 metros de comprimento, é um pavilhão enorme, com 15 mil a 20 mil pintos. Você entra assim, é só cabecinha vermelha, tudo branquinho, tudo igual. E o meu amigo, um amigo meu, ele foi lá visitar esse lugar, ele foi com Monza. Ele tinha um Monza velho. Nem tem Monza mais aqui, né? Tem Monza? O Monza é top, né? O Monza originalzinho é. E ele chegou com o Monza com a descarga aberta, barulhento. Quando ele chegou, saiu um cara de dentro da granja, dizendo assim, desliga, desliga. Ele desligou. O que foi, cara? Barulho. O que tem um barulho? Os pintos. O que tem os pintos? Os pintos morrem de susto. Aí ele entrou na granja, tinha uns ventiladorzão assim, ó. Aí ele falou: o que é esses ventilador? É para os pintos. Mas por quê? Porque se fizer muito calor, eles morrem. Tá, e o que é essas luzes? Tem um monte de luz assim baixinha, tudo amarelinho, um monte de luz. O que é essas luzinhas amarelinhas? É para os pintos. Tá, para os pintos eu sei, mas para quê? É que se fizer muito frio, eles também morrem. Aí tinha um radinho tocando uma musiquinha assim, ó. Tinha um fundinho musical na granja. Mas não era você. E estava lá, ele assim: o que é esse? O que é esse radinho tocando? Aí o cara falou: é para os pintos. Daí ele falou: não. O barulho. O que tem a ver? Não, é que os pintos morrem de estresse. Aí ele começou a pensar: se fizer barulho, morre. Se o culto for muito barulhento, se faz frio, não vai no culto, morre. Se faz calor, não vai no culto, morre. E se não toca a musiquinha que ele gosta, ele reclama. Crente. Crente. Aí ele lembrou da avó dele, do sítio da avó dele, que os pintos não nascia, aparecia. Porque a galinha vinha do meio do mato com um monte de pinto, e tudo diferente, carijó. Interessante que o pinto de granja, quando nasce um pinto carijó, um pinto de cor diferente, eles excluem. Eles abrem uma roda e deixam morrer do frio. Eles fazem isso. Aí ele pensou: exclui. Se é diferente, exclui. Se vem na igreja com uns dreadzão, esse não é crente. Julga pela aparência. Aí ele lembrou dos pintos da avó, que vinha com a galinha, dava chuva, raio, não morria de susto. Não morria. Aí a galinha ciscava, o pinto rolava 5 metros para trás, voltava de novo. Aí ele viu que o pinto de granja é criado com raçãozinha, hormônio, tudo debaixo de hormônio. 33 dias o pinto de granja está na sua mesa. O pinto caipira é 6 meses. Tem diferença na carne? Não. Tem diferença na força? Não. Tem diferença na resistência? Não. Aí ele começou a pensar: pinto que a minha avó criava, podia dar raio, chuva. Ele tinha uma carne diferente. Sabe o que acontece hoje? Crente que não respeita processo, crente que acelera processo com hormônio, crente que não respeita a autoridade, crente que não respeita processos dentro de casa, crente que não aceita os nãos de Deus, crente que é pinto de granja, qualquer coisa morre.
Agora crente que respeita o processo, aceita o tratamento de Deus, aceita o deserto, chora nos pés de Deus, pode vir o raio, pode vir a chuva, pode vir o frio, pode vir a tempestade, ele não morre. Ele não morre. O que está faltando para nós é o seguinte: aquele irmão é diferente, não tem problema, você faz parte da igreja. Você é meu irmão em Cristo. Ô irmão, eu fui pregar numa igreja lá perto da minha cidade. Os caras, eles têm Haká, aquela dança neo-holandesa. É uma loucura aquilo. É um griteiro. Falei, meu Deus, demônio, Satanás, o que é aquilo? Eu pensei que era demônio. Eles tudo de preto. Quem já viu uma dança que tem Haká, que é no rugby? Eles fazem antes, é uma loucura aquilo lá. Eu falei, o que é aquilo lá? Não, aquilo ali é evangelismo. É o primeiro grupo de Haká cristão do Brasil. Nós vamos, dia 7 de setembro, nas escolas, nós vamos apresentar o Haká, e as palavras que são ditas é tudo em hebraico. Nós abençoamos o lugar, e o lugar nem sabe que a gente está abençoando. Estratégia de evangelismo. E eu botei todo mundo no inferno. Os caras estão pregando em lugar que eu não quero ir. E eu já julguei pela aparência. Nós somos igual Samuel. Nós julgamos pela aparência, porque muitos de nós somos pinto de granja. Não respeitamos o processo. Eu quero dizer em nome de Jesus, que o que Deus falou para você, Abraão, você vai ser pai de nações. Então vai ser pai de nações. Mas respeita o processo. Respeita o processo. Vai chegar a hora que você vai ser pai de nações. Deus vai mudar o seu nome. A palavra Abrão significa hebreus, a origem dos hebreus, pai dos hebreus. Só que quando Abraão entende o processo e respeita, Deus fala, chegou onde eu queria. Agora não é pai dos hebreus, é pai de nações agora. Deus quer levar eu e você em lugares maiores nele. Mas para isso nós precisamos respeitar o processo. Guarda essa frase que eu vou dizer: leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Você pensa, meu Deus, não está acontecendo nada. Está sim, filho, as tuas raízes estão descendo, as podas estão vindo, Deus está tratando. Eu estou trabalhando com você, Abraão. Não, a hora que eu fizer, você vai ver. E hoje eu e você estamos aqui e dizemos, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Eu profetizo uma igreja cheia de pinto caipira aqui. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, beer. Caipira, né? Beer, não é pio, beer. Eu quero dizer que nada vai tirar você da presença de Deus. Nada vai roubar você da presença do Senhor. Frustração, decepção, tudo isso é pedagógico. Deus está tratando e trabalhando em você. Não existe nada que foge do controle do seu Pai. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Quero orar com você. Feche seus olhos. Pastor, eu quero dar uma palavra para essa igreja. Posso dar uma palavra para a igreja? Quero liberar uma palavra para vocês. E a palavra para vocês é para a igreja. A Bíblia fala que o óleo vem da cabeça, passa pela barba e toca na igreja. Vocês são a barba fala do sacerdócio, os pastores que estão aqui presentes, amém? A barba fala de Arão, o sacerdote. Eu quero profetizar uma palavra. Preste atenção nisso. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele fala o seguinte: um homem caiu na mão de salteadores, e veio um levita e um pastor e um sacerdote, passou direto e encostou um samaritano, amém? Amém? Aí ele pega o caído samaritano e coloca numa hotelaria, amém? E essa hotelaria, ele tira o dinheiro do bolso e fala: está aqui o dinheiro para cuidar do caído.
Tranquilo? Está aqui o dinheiro para cuidar do caído. Está aqui o recurso. E quando eu voltar, eu vou repor todo o dinheiro que você porventura precisar usar. O bom samaritano é Jesus. O caído é eu e você. A igreja é a hotelaria. Eu quero declarar sobre essa casa: o recurso já está e nunca vai faltar, enquanto aquela porta estiver aberta para os caídos. Enquanto esse lugar for um hospital, não vai faltar recurso. E pastor, quando ele voltar, quando ele voltar, ele vai recompensar vocês. Quando ele voltar, ele vai recompensar vocês. Não guardem um centavo. Tudo que vir na mão de vocês, vocês gastam. Eu quero declarar que os empresários que nem crentes são vão procurar vocês para dar dinheiro na mão de vocês, para vocês gastar. Vocês vão gastar tudo no reino de Deus. E quando alguém perguntar o que foi, você disse: nada, eu só abri a hotelaria. Quem mandou os enfermos foi Ele. Quem deu o recurso foi Ele. Quem me salvou foi Ele. Porque dele, por Ele e para Ele, não tem nada a ver com a gente. Nunca teve e nunca vai ter. Eu quero declarar que essa igreja vai ser conhecida. Vai ser conhecida. O nome de Jesus vai ser glorificado por esse ministério. Não só pela estrutura física, pelo tamanho, não só por marketing, mas pelo amor correndo nas veias de vocês. Pessoas vão ser curados, endemoniados estão sendo e serão libertos, casamentos vão ser curados. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que pessoas entrarão naquela porta dizendo: eu não acredito mais na igreja. Pessoas entrarão na congregação que você congrega e vão dizer: eu não acredito mais na igreja, eu vim aqui na última esperança. E elas encontrarão esperança, porque Jesus, o Nazareno, vai estar esperando eles através de você. Jesus, o Nazareno, vai estar ali. Glorifica o nome daquele que vive para sempre. Aleluia! Não vai faltar. Não tenha medo de ir para frente. E não tem espaço para mercenários. Não tem espaço para mercenários. A igreja do Senhor é do Senhor e Ele está edificando ela. E ela não vai perder. Não existe ideologia, não existe nada, não existe marxismo. Nada vai destruir a igreja. Nada vai destruir a igreja. Em nome de Jesus, fica de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a minha oração essa noite é que eu e os meus irmãos possamos sair daqui entendendo de que existe um processo. Existe um processo para a maturidade. Existe um processo para nos tornarmos parecidos com o Mestre. Muitos de nós estamos com o coração frios. Muitos de nós estamos desacreditados. Alguns aqui estão passando guerras que ninguém sabe. Algumas mulheres aqui estão com choros constantes. Alguns homens aqui estão tão perdidos. Mas Senhor, mostra para eles que quando nós estamos na Tua mão, uma semente não se perde, ela é plantada. Mostra para nós que ainda que esteja o deserto em cima, as raízes estão descendo. Mostra para nós que as podas, as tiradas de Deus vão doer, mas vão virar cicatriz, e essa cicatriz vai virar testemunho, e esse testemunho vai virar cura. Mostra para nós que os dias difíceis, as tempestades, os raios, os alimentos orgânicos vão fazer a gente crescer, mas não de forma precipitada, mas crescer no tempo de Deus. O dia que o barulho vier, o dia que o frio chegar, e o calor do fogo chegar, da prova de fogo chegar,
nós não morreremos, nós estaremos firmes e inabaláveis. Eu profetizo uma geração de crentes inabaláveis. Eu profetizo uma geração de crentes que a sua vida prega muito mais do que a sua palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está levantando uma igreja não perfeita, porque nós mancamos. Nós somos Israel de Deus, nós mancamos. Nós mancamos. A recomeçar, a restaurar cansa. Nós mancamos. Nós não somos perfeitos, Senhor. Nós somos pastores, mas continuamos sendo filhos. Temos os mesmos medos e temores, mas nós mancamos diante do nosso Deus, e não escondemos a nossa coxa ferida, e nós dizemos: sim, o Senhor nos feriu, mas o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que fecha. E eu declaro essa noite uma geração de líderes, pastores, servos, que vão pegar o balde e a toalha e vão servir como Jesus. Jesus serviu com balde e com uma toalha. É assim que devemos servir. E eu declaro sobre mim e você uma maturidade que vai nos dar acesso, chaves para as heranças que o Pai tem para mim e para você. E eu quero deixar uma palavra: casamentos que estão aqui, talvez por um fio e ninguém sabe, eu quero profetizar que a terceira dobra desse cordão vai segurar essa casa, não vai arrebentar. E os teus filhos vão dizer como Daniel disse: eu sirvo o Deus dos meus pais. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dele. Aleluia.